Olá pessoal, o meu nome é Márcia Jamile e sou arqueóloga. E hoje vamos fazer um passeio virtual pelo complexo funerário da pirâmide do rei de Djoser, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Egito. Djoser foi um rei da terceira dinastia e a sua pirâmide foi a primeira a ser construída no país, além de ser a minha pirâmide favorita. Mas antes de começarmos nosso passeio, eu quero apresentar a vocês a loja do Arqueologia pelo Mundo na Loja. Lá vocês encontrarão camisetas e moletons, e com temas de arqueologia e o Egito Antigo, incluindo a camiseta que estou usando agora, Tutancâmon, Filho do Sol. Assim como o rei de Djoser, Tutancâmon foi uma figura importante na história do Egito Antigo. E essa camiseta é uma forma bem divertida de homenagear a rica cultura e história desse período. E o melhor de tudo é que a loja aceita diversos tipos de pagamento, como cartão, boleto e Pix. E não deixe de ficar de olho nas minhas redes sociais, pois sempre está rolando promoções e cupons de desconto. E já que citei Tutancâmon, eu tenho um outro convite. Você já ouviu falar de Nefertiti, uma das rainhas mais famosas e influentes do Egito Antigo? E para sua história seja conhecida por muitos, ainda há muitos mistérios em torno da sua vida e morte. Então, se você é um entusiasta da história antiga, não pode perder a super live Em Busca da Tumba Perdida de Nefertiti, onde exploraremos juntos os segredos por trás da vida e a morte dessa rainha icônica. Inscreva-se agora no link que está no comentário fixado. Comprando o ingresso, vocês ajudarão a tornar possível que vídeos como esse sejam publicados neste canal secundário. Porque esse canal não é monetizado ainda, todos os ganhos das propagandas que vocês estão vendo vão para o YouTube. Basicamente, estou tirando do Arqueologia pelo Mundo para tornar possível esse canal aqui. Pois é. Clica no link na descrição e se inscreva, pelo valor de R$ 49,50, e o Simpla aceita vários cartões, boleto e Pix. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso passeio pelo complexo funerário da pirâmide do rei de Djoser. Espero que gostem. Vamos lá, gente, começar o nosso passeio virtual. Tira meu óculos para parar de dar o reflexo ali. O complexo piramidal do rei de Djoser, ele originalmente era rodeado por uma grande muralha. E ela era realmente muito grande e era enfeitada com azulejos de cor azul. Parte dessa muralha hoje não existe, infelizmente, mas os egípcios fizeram uma reconstituição dela para mostrar mais ou menos como era a parte dela e como era a parte do portão de entrada desse complexo funerário. Eu vou deixar aqui a foto para vocês. Quando vocês visitam o complexo funerário do rei de Djoser e passa por esse grande portal, vai dar de cara com esse salão aqui, o salão colunado. Temos alguns salões colunados no Egito. E tipo assim, é bem legal porque esse aqui, sabe aqueles salões do templo de Karnak, por exemplo, que tem aquelas colunas enormes e tal? Então, ali é como se fosse um filhotinho, um descendente melhor, desse aqui. Lá vocês veem as colunas todas separadinhas e aqui não. Aqui vocês veem esse detalhe aqui, que é essa parede, que eles colocaram justamente porque eles não sabiam exatamente como deixar essas colunas em pé sem ela. Então deixavam essa parede aqui para poder segurar as colunas e tal. Eles só descobririam isso anos mais tarde. Daí temos 40 colunas aqui nessa região. E a ideia era que quando o visitante passasse pelo portal que eu citei para vocês, passasse por essas colunas e em meio à escuridão, porque a proposta é que a pessoa se sentisse entrando no pântano do pós-vida durante a viagem dela até chegar ao Tribunal de Osíris. Tem todo um esquema simbólico aqui nessa região, é muito legal, gente. São 40 colunas que tem aqui, são ladeadas uma ao lado da outra, né, como bem diz o nome. Esses pontinhos que vocês estão vendo são algumas informações, algumas curiosidades que o passeio colocou. De um lado fica em árabe e o outro em inglês. Bom, eu não vou clicar neles porque eu vou falando algumas coisas para vocês. Mas vamos lá. A gente vai andando aqui, tal. E tem uma determinada parte aqui, que eu acho que é mais para frente. Cadê? Aqui. É aqui? Sim, é aqui. Nessa parte aqui, originalmente, tinha uma estátua do rei de Djoser. E como vocês podem ver, a estátua não está mais aqui. Esse complexo funerário ele foi construído pelo arquiteto Imhotep. E sabemos disso porque tem algumas inscrições que estão fazendo menções a ele. Inclusive, tem estátua do rei de Djoser que tem o nome do Imhotep, o que mostra a sua grande importância durante o reinado desse rei. Porém, a tumba de Djoser está sumida.
Inclusive, eu tinha feito uma super live, a nossa primeira super live desse ano foi sobre a busca pela tumba do Imhotep. Foi bem legal. Eu gostei muito de fazer e lá eu contei muitas curiosidades sobre isso. Tá, aqui vocês estão vendo esse salão. Ah, e outra coisa interessante sobre ele, que eu não disse que ele meio que simula a entrada dentro do pântano do pós-vida durante a viagem do falecido para o além. Então, seguinte, tem outro detalhe aqui. O muro que fechava esse complexo era cheio de azulejos azulzinhos. E ele era meio não ondulado, era quadrado, mas fingindo que era meio ondulado. É tipo como se fosse o Minecraft, coisas quadradas para fingir que são coisas redondas. É só usar você, tipo, usei a criatividade. Então, a ideia é que esse muro simulasse o mar primordial e essas colunas o pântano. E tudo isso criando toda essa atmosfera religiosa, mágico-religiosa, para mostrar que as pessoas estavam saindo do nosso mundo comum e entrando em uma espécie de mundo espiritual. Realmente é muito legal. Eu gosto muito desse complexo piramidal porque todos os detalhes dele foram pensados. O Imhotep foi é por isso que é considerado um gênio, né? Ele foi incrível. Ele basicamente pensou em tudo. Tá, quando você chega perto do final, vai se bater logo de cara com o pátio da pirâmide. Eu não consigo avançar mais aqui, mas tem como clicar aqui nesse 360 que a gente vai sair, se eu não me falha a memória. E eu esqueci de falar, né, gente? O rei de Djoser foi um rei que viveu durante a terceira dinastia, bem lá no início, bem na rabeirinha do início da era dos faraós. E isso é incrível, o quanto antigo é esse complexo funerário e tão quão próximo ele está da unificação, da época da unificação do Egito. Tá, agora vamos lá, passar para o lado de fora. E o lado de fora não, né? O lado de dentro. Bom, aqui é o pátio do complexo funerário de Djoser. Temos aqui essa visão incrível. Agora imagina, sair de lá de dentro, daqui de dentro, desse corredor de colunas, e na hora que você sai, é banhado pelo sol, porque essa parte aqui era toda aberta. Você sai daquela escuridão e pá, o sol. Devia ser algo realmente muito impactante. E não só o sol, né? Você se depara com a nossa cara pirâmide, que hoje tem 60 metros de altura. Aqui algumas maretinhas, tem as áreas de capelas para cultos e tal. Essa parte aqui era uma parte que eu gostaria muito de mostrar para vocês, mas não tem aqui no passeio virtual. É nessa área aqui que tá a tumba sul, que é uma tumba muito interessante. Eu fiz um vídeo curtinho sobre ela. Provavelmente já deve estar por aqui. Se não tá aqui, tá lá na Rede das Docinhas. Que é um lugar que eu realmente acho muito legal e eu gostaria muito de conhecer. Bom, aqui está a pirâmide, que originalmente ela não era uma pirâmide, ela era uma mastaba. Uma mastaba é um antigo tipo de tumba do Egito que tinha esse formato aqui. Pronto, isso aqui é uma mastaba. É tipo como se fosse aquele bolo das décadas de 80, anos 2000, que era muito popular. Infelizmente hoje não é tão popular, não sei porquê, porque era muito bom ver aquele bolão enorme nas festas de aniversário. Mas isso aqui era a mastaba e originalmente a pirâmide de Djoser era uma mastaba, tal como de outros reis de sua época e anteriores. Só que, por algum motivo, eles resolveram mudar a ideia do projeto original e resolveram fazer essa mastaba. E o mais interessante é que a gente sabe disso porque quando as equipes de arqueologia foram trabalhar nessa pirâmide e tal, para ver como é que ela tava, conservação e tal, porque essa pirâmide aqui, ela já foi restaurada e tal, mas há alguns anos atrás ela estava em um mau estado de conservação, estava muito ruim mesmo. Eles descobriram que, tipo, só uma parte era uma mastaba e a outra foi feita depois. Tipo, era uma mastaba de cerca de 8,5 metros de altura e viram que no lado leste foi adicionado mais 9 metros. Aí tem até hoje a marca de onde foi que eles estenderam essa mastaba. Aí eles estenderam a mastaba e botaram outra mastaba em cima. E por algum motivo eles foram incluindo outra e outra. E foi assim que eles formaram a primeira pirâmide do Egito. E como esse complexo, ele
tem essa inspiração no mar primordial, nos pântanos, esse ambiente aquático. É por isso que muitos pesquisadores, inclusive eu usando já o meu lado da minha pesquisa da época da graduação e mestrado, né? Porque eu trabalhei com simbolismo aquático no Egito Antigo. Eu acredito, sou uma das pessoas que acreditam que, na verdade, as pirâmides, elas são uma espécie de alegoria ao monte primordial da criação egípcia, o Bem, que era um monte que saiu do mar primordial no momento da criação e dele saiu uma flor de lótus, onde saiu o Deus Sol. Resumo desse mito. Então, eu sou uma das pessoas que acreditam que as pirâmides egípcias foram inspiradas nesse tipo de coisa. Aqui temos um complexo funerário da pirâmide. Agora vamos entrar na pirâmide. A pirâmide de Djoser, em seu interior, tipo aqui a gente tá na parte sul. Indo para a parte norte tem a entrada para a pirâmide. E dentro da pirâmide você entra, na verdade, em uma série de labirintos que tem lá dentro. Eu vou fazer um vídeo, ou eu já fiz, eu não sei se eu já publiquei no momento em que esse vídeo aqui tá saindo, um vídeo sobre a construção desse complexo funerário. E eu vou explicar como é a divisão desses corredores e tal. Mas basicamente, quando você entra na pirâmide, originalmente, né, tava tudo escuro, afinal não tinha energia elétrica, você entrava com uma lamparina lá dentro. Tem uma série de corredores. Nesse passeio virtual aqui não tem todos os corredores e talvez não fizeram isso justamente porque a pessoa demoraria muito para fazer esse passeio tal. Embora eu não teria problemas em relação a isso, ia me divertir muito me perdendo nos corredores de dentro da tumba do rei de Djoser. Mas assim, basicamente esses vários corredores que tem aqui, que aqui você só tem um pequeníssimo exemplo, eles eram cheios de saletinhas, que eram as saletas para colocar os bens e os corpos da família do rei de Djoser. Aí, parte do passeio, o que vocês vão ver são as paredes assim e tal. E vamos chegar nessa parte aqui, em que ainda tem o revestimento da parede. Eu não falei sobre os azulejos da cor azul que tinha na parede externa, no muro externo e tal. São esses aqui, ó, esses azulejinhos. Aqui vocês vão ver meio esverdeado, mas era um azul meio esverdeado e tal. É muito bonitinho. Tá faltando vários aqui, mas isso tudo aqui era cheio desse azulejo. A tumba sul que eu citei há pouco, ela tem alguns azulejos também. Ela tá bem bonitinha e tal. Mas aqui, né, foi delapidado. Aí, enquanto o visitante vai andando e tal, por esse corredorzinho, eu estou louca para conhecer pessoalmente. Vamos virando aqui. Ai, claro, eu sempre me perco aqui. Eu sempre faço esse erro. Não entra aqui, você tem que seguir aqui. Eu sempre erro, gente, sempre. A gente vem por aqui, tal. Tem mais uma entradinha aí. Tadã! Esse espaço aqui, pessoal, é a câmara funerária do rei de Djoser. E esse aqui é o sarcófago dele. Foi feito com granito que foi esculpido. Eles foram encaixados um em cima do outro. Tem uma tampinha redonda em cima. Não é uma tampa convencional de sarcófago, né? Que é aquela tampa de pedra grande. É uma tampa redonda. Eu vou mostrar já pra vocês. Eu acho. Tem uma foto aqui. E ele é simplesmente enorme. Aqui no passeio não dá essa ideia, mas ele é muito grande. E tem essas entradinhas aqui, que não dá pra visitar no passeio. Mas muitas dessas entradas foram feitas por visitantes do passado, tipo exploradores e tal, para procurar por tesouros e essas coisas. E o que eu acho mais legal é que essa câmara funerária ela foi escavada 28 metros adentro para se construir. E a gente sabe da magnitude dessa profundidade quando a gente entra aqui na câmara do rei de Djoser e olha para cima. E é muito alto. Infelizmente, eles borraram essa parte, provavelmente porque é onde estava a câmera, mas ela é muito alta. E eu vou mostrar o quão alta ela é agora para vocês.
Essa pirâmide tem duas entradas, uma que é original, feita na época do Djoser, pelo Imhotep, mas tem uma outra entrada, que é uma entrada secundária, que é essa aqui, que tem essas colunas que foram feitas direto na rocha. Assim, as pirâmides, elas foram feitas em cima de leitos de rocha. Eu não sei se é assim que se fala, mas tipo, são grandes blocos de rocha enormes e tal, para sustentar o peso delas. É tanto que vai ter um vídeo sobre a evolução das pirâmides no Arqueologia pelo Mundo. Pelo visto, vocês já sacaram que vai ter muito vídeo sobre pirâmides, tanto aqui como lá no Arqueologia pelo Mundo. E um deles vai falar de uma pirâmide que colapsou justamente porque não foi feita em cima de uma base sólida. É, né, gente? Tentativa e erro. E rolou alguns errinhos nessa linha de construção de pirâmides no Egito. E eu vou falar tudo isso na minha live, tá? Então aí, ó, jogando jabá novamente. E tem essa aqui. Essa entrada, esse corredor, ele foi feito muitos séculos depois da morte do Djoser e do Imhotep e tal. O Imhotep, que inclusive, ele passou a ser cultuado já no final da Era Faraônica, principalmente no final da Era Faraônica. Ele foi cultuado como uma divindade. A divindade da escrita, medicina, foi incluindo isso aí também no currículo dele. É tanto que ele começou até a ganhar alguns cultos relacionados com animais. Aquela ave, a Ibis, ela passou a ser mumificada e ser oferecida para o Imhotep. Mas enfim, temos essa entrada aqui, que ela foi esculpida durante o período tardio. E muito provavelmente justamente por conta desse culto que surgiu depois ao Imhotep. Tá pra lá a entrada, a gente vai entrando, tal, vai seguindo. Lembrando que essa entrada aqui não é a entrada original, foi feita depois, muitos séculos depois da morte do Djoser. Isso porque as pessoas costumavam visitar durante o período faraônico. Falando de uma forma geral, as pessoas costumavam visitar algumas tumbas. Não era tabu visitar tumbas e ficar por lá e tal. E como tinha esse aspecto do passado e ainda tinha o peso do Imhotep no meio disso tudo, essa pirâmide recebia peregrinos e tal. É tanto que não foi encontrado o corpo do Djoser, mas foram encontrados ossos ali naquela região que eu mostrei pra vocês da outra vez, aqueles corredores e tal. Mas não se sabe se seria ele, porque além dele e de sua família terem sido sepultados lá, teve a questão de que, com o passar dos séculos, passado do milênio, alguns peregrinos, alguns nobres queriam se sentir próximos do rei Djoser e da criação de Imhotep, e começaram a sepultar seus familiares lá também. Enfim, quando vocês vão andando por esse corredor, vão chegar até esse local aqui, e tem essa grade. Infelizmente, não tem como olhar direto lá embaixo, mas se você olhar para o fundo desse poço, vocês vão ver isso aqui. Essa imagem aqui, gente, é a visão que vocês têm, olhando daqui de cima lá para baixo. Aqui está o sarcófago do rei e a tampa dele redonda que eu comentei é isso aqui. Era sim um antigo sarcófago e eu realmente acho isso muito legal. Eu não sei quantas e quantas vezes já fiz esse passeio porque realmente eu gosto muito dessa pirâmide. E cada vez mais que eu leio sobre ela, mais aprendo sobre ela, eu acho ela realmente muito fascinante, tem muitos detalhes incríveis. Enfim, foi um feito super incrível do Djoser. E é isso, gente. Muito, mas muito obrigada por assistir a esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu curtir e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E lembrando que temos camisetas sobre arqueologia e Egito Antigo na loja, link na descrição. E temos também as super lives, uma sobre a Nefertiti e outra sobre a construção das pirâmides. E eu estou muito empolgada para receber vocês para falar sobre isso, mostrar curiosidades incríveis sobre a antiguidade egípcia, certinho? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!